Tô passando live. Pô, vamos conversar. Assim também conectado. Vai tirar ele daqui? Boa tarde, pessoal. A gente só vai esperar os últimos convidados entrarem e se acomodarem e a gente já dá início ao debate. São as pessoas que fazem a Ampera ser o que é. O carro, a motivação e a dedicação delas é a faísca para fazer todo esse projeto e essa equipe funcionarem. Somos um resultado de todos aqueles que vieram antes de nós. E o legado que estamos deixando irá perpetuar pelas próximas temporadas. Então, que tipo de legado queremos? O que almejamos? Olá, meu nome é Thiago Juvenardi, sou o atual capitão da Ampera Racing. Coordenar uma equipe grande como a Ampera é bastante desafiador e de constante crescimento e desenvolvimento. Como é gratificante estar numa posição como essa, principalmente como presidente, poder acompanhar o desenvolvimento de cada um dos membros. Assim. É muito incrível ver a curva de aprendizado que os membros têm na Ampera, independente da área ou projeto desenvolvido. Assim. Em pouquíssimo tempo, a gente já tem líderes de projeto desenvolvendo projetos extremamente complexos com muita capacidade. Assim como eu, muitos alunos vêm de longe, vêm de fora de Floripa, ou entraram na pandemia também, então a Ampera acaba sendo um ambiente de muita integração e amizades. E isso reflete muito na permanência dos membros, né? Para mim hoje já é uma segunda família, assim, faz com que eu realmente goste de vir para a UFSC e de permanecer na equipe. Definir a equipe em uma palavra só é muito difícil, mas eu acho que se eu precisasse escolher uma só ia ser perseverança. Ao longo dos últimos 3 anos que eu tive na equipe, eu vi a gente enfrentando diversos desafios e em nenhum momento a gente desistiu deles. A gente, nesse ano, inclusive, fez um evento para mais de 1000 pessoas, em meio a várias diversidades, e foi um evento de sucesso. A gente também, durante a competição, já resolveu diversos problemas de engenharia que o juiz mesmo duvidava ser capaz. Além disso, a gente fez o primeiro protótipo autônomo do Brasil, com alunos de graduação, mestrado. Acho que isso, perseverança, né, reflete muito
o que a Ampera é e foi para mim nesses últimos 3 anos. Eu defino essa temporada na busca de um equilíbrio entre uma consolidação e inovações. Assim. Eu sinto que a gente encontrou um equilíbrio bem interessante em consolidar bastante dos projetos que a gente já teve sucesso e precisa garantir na equipe. Então, muita coisa que a gente já desenvolveu em projetos está sendo estruturado, estabilizado, e a gente pode aproveitar muito a maturidade e a qualidade dos membros que a gente tem atualmente. E, em contrapartida, a gente mapeou muitas melhorias que a gente precisava fazer ao longo da temporada e pretende inovar nesse sentido. Então, a criação de novas áreas, como a macroárea de negócios ou área de dados, vem com o objetivo justamente de inovar e melhorar setores e áreas que a gente tinha muita necessidade. Eu acho que o maior legado que a gente vai deixar dessa temporada para as próximas gerações são justamente as pessoas que estão na equipe. E além da capacitação e desenvolvimento técnico que a gente dá aqui na Ampera, a gente cresceu a ponto de ter uma responsabilidade um pouco maior. Então, como presidente, como equipe, o impacto que a gente pode ter, o legado que a gente pode ter pode ser muito maior do que isso, assim, pode ser muito maior do que técnico. O nosso último processo seletivo é um exemplo disso. A gente bateu o recorde de diversidade de gênero e eu acho que o impacto que a gente pode ter nas próximas gerações, especialmente, é muito mais significativo, muito mais impactante. O impossível a gente faz com frequência aqui na Ampera. Bom, boa tarde a todos. Como eu comentei no vídeo, meu nome é Thiago Jovenardi, eu sou o atual capitão da Ampera Racing e com grande prazer hoje eu dou início à apresentação para todos vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que vieram até o auditório do FI, também todos que nos acompanham pelo YouTube. Esse evento ele marca um momento muito especial para a equipe, né? É a apresentação do protótipo AMP224. Mas, além disso, ele é um momento de celebração de todo o esforço e empenho de todos aqueles que participaram da jornada do desenvolvimento do nosso protótipo. Mas, bom, antes da gente dar início à apresentação do projeto 2024, eu acho que é importante a gente entender um pouco mais do contexto da equipe e da nossa história até então. A equipe, ela existe há 12 anos. Eu gostaria muito de poder contar em detalhes cada um desses anos, mas a gente ficaria aqui por muito tempo, né? Então, para simplificar um pouco esse processo, a gente dividiu a nossa história em 3 grandes períodos. A ideia disso é contextualizar vocês sobre os 3 principais aprendizados que a gente teve ao longo dessa história para desenvolver o nosso protótipo atual. Então, a gente dividiu esses 3 momentos em construção, inicialmente, depois consolidação e, por fim, de renovação. Bom, iniciando, então, pelo período de construção, que durou de 2012 a 2016. Esse período é muito importante para a gente entender a complexidade envolvida em desenvolver um protótipo elétrico e também respeitar todas as dificuldades que envolvem esse processo. Bom, então, do começo, a Ampera foi fundada em 2012 e desde o início, desde a nossa fundação, nosso objetivo principal era desenvolver um veículo elétrico. A construção desse primeiro modelo levou cerca de 3 anos, foi o SCR-14E. É claro que para o seu primeiro protótipo, a gente teve muitos problemas nesse percurso. Infelizmente, esse protótipo não chegou a funcionar. Em 2015, então, a gente construiu o MP215. A gente realizou algumas melhorias e pôde lançar o nosso segundo modelo. Porém, apesar de a gente ter desenvolvido melhorias e corrigido alguns dos problemas, esse protótipo também não chegou a funcionar nas pistas. Em 2016, depois de 5 anos de desenvolvimento da equipe, a gente pela primeira vez conseguiu fazer o protótipo funcionar. Foi o MP216. Porém, esse protótipo ele funcionou apenas depois da competição. Então, esse período ele foi muito importante para moldar a equipe e mostraram para a gente uma esperança de uma equipe que construiu por 5 anos até que o primeiro projeto funcionasse. Além disso, esse período ele ensinou para a gente o nosso primeiro grande aprendizado, que é a gestão de conhecimento, que nos permite progredir, evitando os erros cometidos no passado. Assim, então, a gente inicia o segundo período, o período de consolidações. Esse período ele durou de 2017 a 2019 e ele foi importante para a gente entender como que a gente poderia realizar as melhorias nos nossos protótipos
e progredir temporada a temporada. Então, com o conhecimento que a gente adquiriu em 2016, com a MP216, agora a gente poderia buscar inovações e melhorias para, pela primeira vez, levar para a competição um protótipo funcionando. Foi assim, então, em 2017, a gente desenvolveu a MP217. E pela primeira vez, a Ampera pôde conquistar pontos em pista. Esse progresso todo ele era muito promissor. Mas em 2018, o AMP218, apesar de ele ser um projeto teoricamente melhor, a gente inovou em excesso, o que acabou inviabilizando a finalização desse protótipo. Isso ensinou para a equipe que não basta a gente ter um projeto excepcional, a gente também precisa pensar em toda a viabilidade da construção desse protótipo. Então, pensando nisso, em 2019, a gente desenvolveu o AMP219, um protótipo muito mais conciso, que pensava, além dos projetos técnicos, também o desenvolvimento e a construção dele. Assim pudemos, ao fim desse período, construir uma base de conhecimento que garantiria para a Ampera a capacidade de manter a qualidade dos protótipos futuros, sempre buscando um equilíbrio entre inovações e simplificações que seriam necessárias para garantir a viabilidade do protótipo. Então, assim, a gente tem o nosso segundo grande aprendizado. Por fim, a gente tem o período de renovação. Foram dos anos de 2020 a 2023. Esse período ele ensinou para a Ampera a importância e a valorização de a gente ter momentos de testes e validações dos nossos protótipos. Além da gente projetar, construir um protótipo, a gente também precisava entender mais sobre o comportamento desses projetos. Bom, como todos sabem, em 2020 a gente enfrentou uma pandemia global que obrigou todos a uma vida virtual e de isolamento. Durante esse período, a equipe agiu de forma muito rápida e, apesar de todas as dificuldades desse período, a gente continuou desenvolvendo protótipos. O AMP220 é um exemplo disso. Esse projeto não chegou a sair do papel, mas a gente pôde competir com ele em competições internacionais de forma remota, o que trouxe grande destaque da engenharia desenvolvida aqui na Ampera mundialmente. Em paralelo a esse projeto, a gente desenvolveu o AMPX, que era uma adaptação do projeto de 2019. A ideia desse protótipo era da gente reduzir danos e manter o conhecimento prático dentro da equipe apesar da pandemia. Em 2022, então, com a MP222, a gente voltou ao presencial e foi quando a equipe encontrou novamente alguns problemas envolvendo a viabilidade. A gente tinha uma equipe muito nova e com uma experiência prática bem limitada por conta da pandemia. Então, como consequência, o MP222 ele funcionou graças a todo o conhecimento que a gente tinha armazenado, porém a gente não teve um período de testes e validações com ele. Então a gente precisava fazer algo diferente no processo de construção. Foi aí, então, que ano passado, 2023, nós desenvolvemos o AMP223. A gente renovou parte do conhecimento que era necessário para garantir a construção e também a validação. A gente conseguiu, então, 2 meses de teste. E esse período de validação de 2 meses ele permitiu que a equipe entendesse quais eram os projetos com maior margem de melhoria. E possibilitou também um entendimento muito maior do protótipo, né, como eu tinha comentado. E como consequência disso, nós recebemos a pontuação de melhor protótipo elétrico da última competição. Por isso, então, nosso último aprendizado está na garantia da confiabilidade do protótipo, já que é a partir da confiabilidade que nós conseguimos um protótipo capaz de tantas validações. E aí a gente pode fechar os 3 principais grandes aprendizados que nos levaram a construir o AMP224. Bom, mas para descrever toda essa história que eu acabei de apresentar para vocês, muitas pessoas passaram pela equipe. São mais de 500 ex-membros que fizeram a diferença na Ampera e que hoje formam uma vasta rede alumni, ocupando posições nas maiores empresas e instituições do mundo. Inclusive, queria aproveitar o momento. Mês que vem a gente vai ter um colega, o Gabriel Gelanin, que vai embarcar para a Inglaterra para estagiar na Red Bull Racing, que é a atual campeã de Fórmula 1. Então, parabéns pela conquista, Gabriel. Eu acho que a gente já pode adicionar.
mas nem todos decidiram seguir carreira nessas grandes empresas. Alguns optaram por montar suas próprias, como, por exemplo, algumas das startups que foram fundadas pela equipe: Mobilis, WeCharge, Multibras, Mobway, MVP, Swap. Gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui. E, por fim, eu gostaria também de mencionar a Ômega, já que ela também faz parte da nossa história. Durante a pandemia, a Ampera recebeu alunos e estudantes de diversas universidades, em especial alguns alunos da UFMT, Lucas Amato e o Juliano, que pós-Ampera fundaram a Ômega, que também é um grupo estudantil, assim como a Ampera, voltado para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à mobilidade elétrica lá na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso. Então, temos muito orgulho também de ter feito parte da história da Ômega. Bom, acho que agora está todo mundo contextualizado e a gente pode dar início, de fato, à temporada de 2024. E para começar, nada mais justo do que apresentar as duas frases que nos nortearam ao longo dessa temporada: a nossa missão e a nossa visão. A nossa missão, então, ela é fomentar a elaboração de projetos excepcionais que contribuam para o desenvolvimento e expansão da mobilidade elétrica. A gente faz isso por meio do desenvolvimento de protótipos de alto desempenho, formando profissionais de referência em um ambiente desafiador e inovador. E a nossa visão é ser liderança nacional no desenvolvimento de projetos em diversas frentes voltados ao crescimento da mobilidade elétrica e nas competições, formando líderes para um futuro mais sustentável. Como eu comentei também na história, a Ampera ela teve início aqui no Centro Tecnológico da UFSC. Porém, ao longo dos últimos anos, a gente acabou expandindo para além das fronteiras do Centro Tecnológico. Atualmente, a equipe conta com 116 membros de 17 cursos diferentes da UFSC, como, por exemplo, as engenharias, psicologia, design, direito, entre outros. Essa pluralidade de disciplinas permite que a equipe desenvolva diferentes frentes de conhecimento que vão além do protótipo. E como impacto direto dessa pluralidade, eu trouxe aqui ilustrando para vocês alguns dos diferentes congressos que a gente pôde participar ao longo dessa última temporada. Como, por exemplo, a COBEP, foi o Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência. A gente participou com o apoio e auxílio do INEP, que é o Laboratório de Eletrônica de Potência aqui da UFSC. A gente pôde expor nesse evento nosso protótipo para os participantes. E, além disso, o nosso membro Lucas Paiva pôde apresentar o artigo dele sobre os inversores que estamos desenvolvendo. Nós participamos também da COBEM, Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, onde também expusemos o nosso protótipo em parceria com a Proto, equipe parceira aqui da UFSC, nossa vizinha de oficina. E agora, em julho, pela primeira vez, a gente vai participar da CBPOT, que é o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Nesse congresso, nós vamos apresentar 3 relatos de experiências dos nossos membros de psicologia. Bom, mas com tantas frentes e tantos projetos acontecendo em paralelo aqui na equipe, a gente precisa ter uma estrutura organizacional bem robusta e estruturada, né? Então, como que a gente faz para fazer essa divisão e organização do nosso time? Atualmente, a Ampera é dividida em macroáreas, das quais são lideradas pelos diretores, e também subdividida em áreas, das quais são lideradas pelos heads. Essa divisão ela é moldada de acordo com as necessidades da temporada e também de acordo com a disponibilidade do quadro de membros da equipe. Então, para a temporada de 2024, a nossa divisão foi a seguinte: a gente tem uma diretoria de gestão administrativa, negócios, projetos mecânicos, projetos elétricos e sistemas autônomos. E para liderar esse grupo, atualmente, esse é o quadro de lideranças da equipe, os responsáveis por nos guiarem em prol de todos os nossos objetivos. Bom, e agora, para apresentar como foram os projetos em cada uma dessas macroáreas, nada mais justo do que eu passar a palavra para que cada um dos diretores possa passar suas perspectivas com relação às macroáreas. Oi pessoal, sou a Júlia, eu sou diretora de negócios dessa temporada de 2024
Eu entrei em 2022, no segundo semestre, e hoje eu vim para falar um pouquinho sobre a macroárea de negócios. Bem, a macroárea de negócios, ela é uma macroárea recente na equipe. A gente teve o surgimento dela em outras temporadas, mas sempre foi algo inconstante, e nessa a equipe optou por retomar. Basicamente, a macroárea de negócios, então, ela é responsável pelo contato com os fornecedores, pela prospecção de novos stakeholders, toda a parte de imagem interna e externa por meio da área de marketing, que faz parte da macroárea, a gestão financeira da equipe e também a prospecção de recursos para o projeto. A macroárea, ela contribui, além da questão de visibilidade, a gente também procura trazer uma cultura organizacional para dentro da equipe, então todo esse contato com patrocinadores, a manutenção do relacionamento, trazer propostas que façam sentido para os dois lados, pensar de forma estratégica nesse contexto. Acaba que isso faz a equipe ir além do projeto, que é o nosso foco, mas também desenvolver outras frentes. E eu acredito que é uma das principais contribuições também, além da visibilidade. A macroárea, ela está inserida na equipe num contexto que eu acredito que é principalmente trazer visibilidade através de marketing. A gente, então, faz todos os retornos de imagem para os nossos patrocinadores, dá visibilidade também para a marca deles. Procura sempre gravar também o desenvolvimento do novo protótipo, o desenvolvimento dos membros, eles participando do projeto, se desenvolvendo. E a partir disso, eu acredito que a maior contribuição é realmente a gente mostrar a Ampera para o mundo, a gente mostrar os resultados incríveis da equipe e fortalecer a nossa própria marca. Um exemplo de um projeto que eu acredito que foi o mais desafiador, que eu liderei, foi a Work Week, com certeza. A Work Week, ela é a feira de carreiras aqui da UFSC que a gente organiza juntamente com Catarina. Foi com certeza um dos projetos que exigiu mais dedicação do começo ao fim. A gente começou a organização lá em outubro. Eu fui me desenvolvendo de várias formas, assim, foram vários os desafios enfrentados, mas no fim eu acredito que principalmente o apoio da equipe, contar com todo mundo fez total diferença e a gente conseguiu atingir resultados incríveis juntos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Matos. Eu sou o atual diretor administrativo da equipe Ampera Racing e eu ingressei na equipe no primeiro semestre do ano de 2022. E hoje eu vou contar um pouco mais sobre a macroárea de gestão administrativa para vocês. A macroárea de gestão administrativa busca utilizar as capacidades humanas da melhor forma possível, seja com assertividade ou planejamento ou simplesmente cuidando das pessoas. A macroárea de gestão administrativa contribui com os objetivos da equipe, enviando os relatórios dentro das datas limites e conforme a SAI solicita para a Fórmula SAI Brasil. Isso é responsabilidade da área de operações e também gestão de pessoas com o recrutamento e seleção de membros qualificados. Bom, os principais projetos de operações são a logística da competição, o gerenciamento do projeto, do protótipo em si e os relatórios e as provas estáticas. Entre esses relatórios e provas estáticas destacam-se a prova de business, que envolve o planejamento e a apresentação de um plano de negócios a fim de captar recursos com os nossos investidores. Bom, gestão de pessoas tem como principais projetos o recrutamento e manutenção dos nossos membros, a avaliação de desempenho também e a gestão de clima organizacional, que consiste numa pesquisa de clima, que seria a análise do nosso clima atual, e um plano de ação para a melhoria do clima organizacional. O que me inspira, eu acho que é a capacidade de criar coisas independente das circunstâncias. Com certeza, marketing já passou por várias temporadas aí, foram muitos desafios, todos eles diferentes, mas a área sempre fez acontecer da sua forma, sempre correu muito atrás, sempre desenvolveu, procurou expandir
e realmente contribuir dessa forma para o projeto e para a equipe, que a gente sempre diz que a gente não participa diretamente ali, a mão na massa do carro, mas a gente participa de uma forma indireta que é essencial para fazer o projeto acontecer. Bom, o que mais me inspira na equipe, acho que é ver todos os membros se esforçando, se dedicando 100% em prol de um objetivo em comum, que não é só o carro, é mais do que só o carro, é a equipe, é mais do que só a competição, é a equipe no geral. E ainda mais por ser um trabalho voluntário e ver todo mundo se dando o máximo de si, é muito inspirador. Cara, o dia a dia é bem leve, assim, majoritariamente nossos assuntos são da equipe em si, mas sempre acaba tendo um tom de leveza, muitas brincadeiras nos ambientes, o que acaba proporcionando um ambiente mais leve, porque é um lugar que a gente passa muitas horas aqui na universidade, então acaba se tornando uma segunda casa. Então ter esse ambiente mais leve, eu acho que é essencial para a saúde mental de todos. Bom, boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês viram, meu nome é Gustavo, eu sou diretor administrativo da equipe e agora eu vou passar um breve resumo para vocês sobre a nossa competição, que no caso é a Fórmula SAI. Bom, a Fórmula SAI é um evento global onde equipes universitárias se reúnem para testar seus protótipos de alta performance. São os protótipos tipo Fórmula. É organizada pela Sociedade de Engenheiros Automotivos, a SAE, e essa competição acontece em mais de 20 países ao redor do mundo. No Brasil, a competição reúne mais de 50 universidades, tanto públicas quanto privadas, totalizando 45 equipes que participam da categoria a combustão e 17 que participam da categoria elétrica, que é a que eu quero participar. As equipes competem em diversas provas, que avaliam tanto o desempenho dinâmico quanto os aspectos técnicos dos projetos, que são as provas estáticas e as provas dinâmicas. As provas dinâmicas são cruciais testando o desempenho real dos carros nas pistas. Incluem aceleração, onde o carro percorre em linha reta uma pista de 75 metros, o skid pad, um teste de dinâmica lateral em uma pista em formato de 8, e o autocross, um circuito mais fechado semelhante a uma pista de kart. E além disso tem o enduro, que é uma prova de resistência que desafia os carros a percorrerem mais de 22 km sem falha. Bom, além das provas, as provas estáticas desempenham um papel fundamental na competição. Eu trouxe aqui o Business Case, conforme eu falei no vídeo. O Business Case exige que as equipes desenvolvam um plano financeiramente viável para a produção em massa do protótipo, considerando aspectos como custos de fabricação, marketing e vendas. Além disso, temos a prova de design, onde os membros apresentam as decisões de projeto com base em princípios de engenharia, que são avaliados por juízes que atuam no meio automotivo. Outra prova é a prova de custos, ou Cost Report, onde mapeamos e contabilizamos o custo de cada componente e processo utilizado no protótipo. Bom, já que estamos falando de provas estáticas, eu já vou linkar com a primeira área de gestão administrativa, que é operações. A área de operações foi a área que eu ingressei em 2022 e eu vou apresentar um pouco dos seus principais projetos. Retomando o Business é um dos projetos em destaque, onde membros exclusivamente da área de operações, que no caso dessa temporada são eu, Gabriel Coimbra, que é o atual head da área, e a Lara Cardoso. Apresentam um plano de negócio detalhado para a produção e comercialização do MP224. Essa prova não apenas desenvolve competências corporativas e de oratória, mas também promove uma visão sistemática e crucial. Além disso, temos a logística da competição, que nessa temporada foi liderada por Violeta Guide. Orçamos e contabilizamos todos os custos envolvidos em transportar e manter 50 membros da equipe em Piracicaba, São Paulo, onde a competição ocorre anualmente. Garantir que todos os recursos e pessoas estejam no lugar certo na hora certa nem sempre é uma tarefa fácil, e é essencial para o desempenho da equipe na competição. E além disso, a Violeta também foi responsável pela planilha de custos do carro. Outra responsabilidade da área são as provas estáticas e relatórios, onde nosso membro, Marcel Madari, coordena sessões de feedback das apresentações de design. E além disso, ele garantiu o envio do Design Briefing, que é um relatório que apresenta resumidamente todos os subsistemas do nosso carro. Além disso, o Enzo Fiamontini é responsável pelo Real Case, onde temos que demonstrar a viabilidade de produção de uma peça-chave do nosso carro. E não podemos esquecer do manual de montagem,
onde o Theo Hugen é o responsável, que pressupõe que um cliente consiga montá-lo apenas seguindo as instruções desse manual, montar totalmente o carro seguindo as instruções desse manual. Bom, esses projetos não são apenas desafios técnicos, mas também oportunidades valiosas para desenvolver habilidades gerenciais e de liderar projetos. A área conta com membros de engenharia de produção, administração e relações internacionais, trazendo embasamento técnico e científico para os projetos envolvidos. Bom, agora eu vou apresentar a segunda área de gestão administrativa, que é a gestão de pessoas. Bom, como o antigo head da área, Roberto Filho, gostava de chamar, é gestão de, para e com pessoas, pois é a área responsável pelo cuidado com os membros. A área encarregada pelo recrutamento e seleção de novos membros, identificando as áreas mais necessárias da equipe e avaliando e selecionando os candidatos mais qualificados. O nosso último processo seletivo foi coordenado pelo atual head da área, Matheus Belotto, e bateu recordes de inscrições e diversidade. Além disso, temos o programa Trainee, que oferece capacitação aos novos membros da equipe. O programa inclui mais de 50 treinamentos que são essenciais, pois não exigimos nenhuma experiência prévia. Em 3 meses, capacitamos os membros para desempenhar suas funções de forma excepcional na equipe. Atualmente, coordenado pela Juliana Cunha, o programa conta com 3 grandes objetivos: capacitar, integrar e ambientar os trainees com as competências necessárias e o funcionamento da equipe. Outro projeto é a gestão de desempenho. É um projeto recente e recém-estruturado por Roberto Filho, Thiago Hideki e Júlia Manolo, que busca instituir a cultura de desenvolvimento contínuo dos membros dentro da equipe. Além disso, a cultura e satisfação dos membros é uma importante frente de ação dentro da equipe, contando atualmente com 2 grandes projetos. A gestão de clima organizacional, atualmente coordenada por Pedro Jordão, Pedro Arrogedo e Nicolas Mendes, em que é feita a avaliação do clima organizacional a partir de um instrumento validado cientificamente. A partir disso, é feita a montagem e efetuação de planos de ação, visando atingir o melhor nível de eficiência operacional dentro da equipe. E por último, temos a oficina de preparação, idealizada e realizada na temporada passada por Roberto Filho e atualmente responsabilidade de Andressa Nunes. O projeto visa preparar os membros para lidar com o ambiente tenso que se passa na competição, focando na coesão e cooperação entre eles. Realmente é um ambiente bem tenso. Bom, a área conta com membros de psicologia e do direito, trazendo também um embasamento técnico-científico para todas as atividades realizadas. Bom, para encerrar, participar da Fórmula SAI não é apenas um desafio técnico, mas também é uma oportunidade única de aplicar os conhecimentos teóricos em um ambiente prático e competitivo. Eu tenho orgulho de ter coordenado a macroagência administrativa essa temporada, trabalhando com uma equipe dedicada e talentosa que se esforçou ao máximo para atingir os nossos objetivos. A gestão administrativa desempenha um papel vital em qualquer organização, sendo o alicerce que sustenta operações complexas desde a estratégia até a execução. Aqui, aprendemos a importância do planejamento estratégico e da eficiência operacional. Cada membro da equipe contribui e desenvolve habilidades de comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas, essenciais em qualquer ambiente corporativo. Essas experiências nos preparam para enfrentar os desafios da indústria e nos capacitam para liderar equipes, gerenciar projetos complexos e tomar decisões estratégicas bem fundamentadas. Novamente agradeço a todos. Boa noite. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia, eu sou diretora da macroárea de negócios e hoje eu vim aqui para apresentar o que eu acredito que é um dos principais capítulos da história da Ampera Racing, a criação da macroárea de negócios. Bem, mas antes de falar o que temos feito, nada mais justo que relembrar os caminhos que nos trouxeram até aqui. Isso porque a macroárea é inovadora, mas ela não é recente. As iniciativas para seu surgimento começaram lá em 2018 e 2019, motivadas pela necessidade de parcerias ímpares para criar projetos extraordinários e expandir a mobilidade elétrica pelo Brasil. Afinal, por mais que estejamos inseridos em uma das melhores universidades do país, os recursos para investir na equipe são poucos,
sendo necessário procurar apoio externo. Com essa mentalidade, inicialmente, a equipe estabeleceu uma divisão informal dentro do que é hoje a gestão administrativa, separando-a em gestão e negócios. Isso permitiu irmos além do desenvolvimento de protótipos. Aumentamos a nossa performance externa e passamos a fortalecer o nosso network, buscando acessar as principais indústrias do país. Criamos eventos como o Florip Summit, que é o segundo maior evento de mobilidade elétrica do Brasil, e investimos em nossos canais de comunicação, sempre buscando trazer inovações. Bem, muitos caminhos e estratégias diferentes foram traçados ao longo dos anos. Tivemos diretores de negócios, mas sempre de forma inconstante, inseridos ainda na macroárea de gestão administrativa. Até que nessa temporada de 2024, motivada por necessidades recorrentes da equipe, a macroárea de negócios tomou forma, englobando a área de marketing como parte de sua estrutura. Sendo assim, ficamos com a macroárea de negócios, tendo eu como diretora, e a área de marketing, tendo a Daniele Breda como head. E também um sonho: expandir o potencial de negócios da equipe. Com essa base inicial, estudamos o passado da Ampere, revisitamos metodologias e processos e, aos poucos, fomos nos consolidando dentro do leque de macroáreas da equipe, até chegar ao dia de hoje. Dando um contexto geral para vocês, então, da macroárea nova, as principais atividades são a prospecção de patrocinadores, a manutenção do contato com eles, a manutenção da imagem interna e externa da equipe, a realização de eventos e palestras, a captação de recursos e também a gestão financeira. Adentrando alguns feitos da temporada, eu gostaria de começar falando sobre a Work Week, um projeto que em particular me impactou muito. A Work Week é a feira de recrutamento organizada pela Ampere e pelo Fundo Catari, que tem como intuito aproximar a comunidade estudantil de grandes empresas do mercado nacional e internacional. Esse ano, ela teve a sua 7ª edição, que ocorreu do dia 15 até o dia 17 de abril, e eu gosto de brincar que deu tudo errado até dar tudo muito certo. Isso porque a gente começou a idealizar a feira ali em outubro de 2023, contatando fornecedores, contatando as empresas expositoras e, enfim, organizando tudo. A feira, porque foi planejada, ela iria ocorrer em uma estrutura externa, na Praça da Cidadania, em frente à reitoria, com tendas. E bem, foi chegar o dia da montagem das tendas, na sexta-feira, que com essa montagem também veio muita chuva. É aquele famoso, a gente se organiza, mas sempre tem algo que foge do controle. E nesse caso, foi a Mãe Natureza. Eles continuaram a montagem normal, a gente seguiu com o planejado. A chuva ela se estendeu durante todo o final de semana. E logo a gente viu que a gente teria que se organizar quanto a isso. A gente seguiu com a montagem, tudo certo, apesar de muita chuva. Até que veio domingo à noite, quando a gente achava que a chuva poderia ser a pior coisa que aconteceria, veio aí a queima de um transformador, acabando com toda a eletricidade, toda a energia, a praça ficou escura, enfim, toda a UFSC ficou com falta de energia. Foi ameaçado, inclusive, das aulas serem flexibilizadas, os alunos não participarem das aulas e, consequentemente, não participarem da feira. E aí que a gente se questiona, né? O que fazer? Como resolver? Desistir não era uma opção. Foi respirar fundo, acreditar no trabalho feito, acreditar na equipe e seguir em frente. A madrugada, ela trouxe energia de volta e, de repente, a gente viu que a sorte estava a nosso favor. Fizemos o evento acontecer e, no fim, foi surpreendente. Foi uma das melhores edições já feitas da Work Week. Foram 23 empresas participantes, mais de 1.600 alunos inscritos e vivências inesquecíveis. Com certeza, fugiu completamente das nossas expectativas. As nossas expectativas eram as mais baixas, mas com muito apoio de toda a equipe, que inclusive eu agradeço muito, a gente fez a feira acontecer e a gente fez ela, enfim, atingir resultados surpreendentes. Palestras lotadas, stands cheios, alunos interessados. Foi muito melhor do que eu poderia planejar. Logo eu, que gosto tanto de planejamento. Bem, falando então de outro projeto inovador que tivemos a oportunidade de realizar,
foi o lançamento da Schematic AMP 223. Foi o primeiro produto para público externo, inaugurando também a nossa loja de produtos, que sempre foi um sonho para a equipe. A camiseta ela foi desenvolvida pelo nosso membro, o Head de Análise de Dados, o Fernando Piccoli, como uma homenagem ao último protótipo, o AMP 223, com o qual a equipe atingiu o segundo lugar geral na última competição. O lançamento ele foi um projeto que contou com a ajuda de todo o time de marketing e também da Paddock Racing, que foi a empresa responsável pela confecção das camisetas. Para o lançamento em si, a gente estruturou uma sessão de fotos, vocês podem conferir um pouco das fotos aí, e foi um momento muito bacana. A organização, a gente pegou alguns membros da equipe, foi percorrendo a UFS, encontrando alguns pontos bacanas, e as fotos ficaram incríveis. Além de ser um momento de integração, uma forma de realmente criar algo que acaba saindo de ser um projeto de marketing e se torna um projeto de toda a equipe. Com o surgimento da Schematic, nós também vimos a necessidade de desenvolver a loja da Ampera de fato. E como tudo na Ampera, a gente acabou indo além, expandindo para todo o Brasil por meio de uma loja virtual. A partir disso, também tivemos o projeto de renovação do nosso site da equipe, atualizando com novas fotos e informações pertinentes da Ampera e criando a loja online. Foi um projeto realizado pela nossa analista de marketing, a Janaína Colli, e foi um projeto que teve duração de 3 meses, tanto a atualização do site quanto a criação da loja. Já o Design da Carenagem é um projeto antigo e muito tradicional da área de marketing em si, da qual ela foi responsável por desenvolver a estética de vários outros carenagens passadas. E nesse ano não poderia ser diferente. Ele foi um projeto desenvolvido pelo analista de marketing Michael Milton, que é um dos nossos membros que trabalham de forma online lá da Bahia. Foi uma experiência muito bacana, inclusive, ter com a gente na equipe. Possibilitar ter um outro membro com a sua bagagem cultural, com as suas experiências, possibilitar que ele desenvolvesse um projeto tão impactante, tão importante, e ainda aprendesse muito no processo de forma online. Então, a gente vê que na Ampera realmente não existem barreiras. E ainda falando da carenagem, ela foi um projeto desenvolvido também em parceria com a 48 Envelopamento, que é uma empresa de plotagem de veículos. E, enfim, o trabalho deles é impecável. A gente fez as últimas 2 outras carenagens com eles. E o resultado desse projeto vocês vão conferir muito em breve. Aqui eu não quis dar nenhum spoiler. Então, a gente não deu suspense. Voltando então para as nossas redes sociais e patrocinadores, que eu comentei no início da apresentação, nessa temporada nós também tivemos a padronização de artes para retornos de imagem, que foi uma iniciativa desenvolvida pela nossa atual head de marketing, a Daniela Greta, para aperfeiçoar a divulgação das empresas apoiadoras da equipe, dando a elas o devido destaque e também a informação a respeito da empresa. Isso facilitou muito todo o nosso processo. E aproveitando que estamos falando de empresas, de apoiadores, eu gostaria de aproveitar para agradecer a cada um dos nossos apoiadores que sonham junto com a gente, que fazem a equipe atingir resultados ainda melhores, ano após ano. Nós somos muito gratos pela confiança que é depositada em nós, nos nossos projetos e na equipe como um todo. O apoio de cada um é essencial e nos motiva dia após dia. E o resultado de tudo isso nós iremos mostrar aqui, através desse novo protótipo, o AMP 224. Por fim, eu gostaria de concluir a minha fala afirmando que esse, com certeza, é só o início da macroárea. Ainda temos muito trabalho pela frente, muitos projetos para desbravar e expandir. Alguns, inclusive, envolvendo a criação de uma nova área muito em breve. E como resumo de tudo que eu vi e vivi desde que assumi esse cargo, eu afirmo que as possibilidades são infinitas e as motivações cada dia maiores para tornar a macroárea de negócios cada vez mais impactante. Obrigada. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Gelaim, eu entrei na Ampera em 2022, sou atual diretor de sistemas autônomos e vou contar um pouquinho mais sobre a minha macroárea. Olá, eu sou a Marina Grisotti, eu atualmente sou diretora de projetos elétricos aqui na Ampera Racing. Eu entrei na Ampera no primeiro semestre de 2022 e hoje eu vou falar sobre a macroárea de projetos elétricos.
Oi, meu nome é Thomas Jun, eu sou o atual diretor de projetos mecânicos da Ampera Racing. Eu entrei na equipe no primeiro semestre de 2022 e hoje eu vou falar um pouco sobre minha macroárea. Sobre a mudança do drivetrain. Foi uma decisão complicada mover de uma transmissão planetária para uma transmissão por corrente, mas dado a restrição de um motor apenas é o que fazia mais sentido assim, para o projeto. Os membros queriam saber o porquê assim, da mudança. Claro que a gente explicou ali e tudo, no fim tudo fez sentido. Eu tinha uma equipe boa de projetistas, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, então eu confiei 100% assim, que o projeto ia dar certo. Eu não tive que me preocupar em relação à complexidade, capacidade dos projetistas, eu sabia que eles iam se virar para fazer o que fosse preciso para o projeto funcionar. Bom, a mudança de powertrain ela veio de duas frentes principais. A primeira questão foi após a última competição, durante a inspeção do acumulador, a gente teve, enfim, sofreu alguns problemas quanto à fabricação e a manufatura do nosso acumulador da temporada passada. Então, a gente já sabia que para essa temporada a gente teria que remanufaturar e reprojetar o nosso container de baterias, o pack de baterias ali. E, além disso, também, na última competição, a gente acabou perdendo um dos nossos inversores, então já casou também com a ideia de fabricação de um inversor in-house. Então, a mudança do powertrain em geral veio desse conjunto de situações que facilitaria uma simplificação do protótipo para a gente conseguir manufaturar esse carro. Bom, acredito que um dos maiores atrasos e perrengues que a gente teve ali na macroárea de projetos elétricos foi principalmente atraso de alguns materiais que a gente estava esperando para a manufatura e alguns erros no percurso ali, tanto de design quanto no iniciozinho do período de manufatura. Mas, felizmente, a gente tem membros muito capacitados e engajados para contornar e ir atrás desses problemas, então facilmente também a gente já conseguiu superar essas dificuldades e tudo foi passível de ser manufaturado e validado. Um dos desafios de fazer um novo drivetrain é que a gente não fazia transmissão por correntes desde 2021. Então, não havia conhecimento de fácil acesso. A gente teria que ver relatórios de projetos antigos, falar com ex-membros, procurar na internet, ali, em meios acadêmicos. E foi um desafio que os projetistas abraçaram. Eles foram atrás de professores aqui da universidade, foram atrás desses ex-membros, fizeram reuniões, fizeram um planejamento do projeto bem legal e no fim acabou dando certo. Nessa temporada a gente optou por utilizar um motor apenas porque fazia mais sentido a longo prazo. Se a gente quiser utilizar um motor mais potente nas próximas temporadas, seria algo que a gente teria que fazer eventualmente. Então a transmissão de corrente teria que ser feita eventualmente também. O único desafio é que para essa temporada a gente não tem um projeto de diferencial pronto. Então a gente vai ter que ter o eixo blocado na traseira, mas a longo prazo é algo que vai se pagar. Bom, a ideia de simplificação, tanto com o alívio de massa do acumulador quanto a ideia de mudança de um motor só, veio muito da ideia de futuro do que a gente quer para a Ampera. Então, se futuramente a gente pretende talvez mudar o nosso motor ou aumentar a tensão do nosso acumulador, isso a gente acabou adquirindo conhecimento, a gente ganhou confiabilidade nos nossos projetos com essa simplificação. Então, a nossa ideia principal é garantir que esse carro seja confiável, que ele seja dinamicamente competitivo. Então, veio de diversos fatores para no futuro a gente poder cada vez mais avançar nos nossos projetos e garantir que confiança seja um padrão dentro da Ampera. Depois de alguns testes com o carro autônomo, a gente percebeu que precisava melhorar a qualidade de alguns dados que a gente coletava, principalmente relacionados à posição e velocidade do carro na pista. Então a gente buscou algumas referências acadêmicas e também industriais, mas como carros autônomos ainda não são tão difundidos, a gente não achou muitas informações e acabou tendo então que criar uma solução inovadora que veio a ser a DCU. Ela é uma placa que possui alguns microcontroladores. Esses microcontroladores se comunicam entre si e com o carro e também recebem dados de alguns sensores que a gente utiliza, como GPS e encoder das rodas. E com isso, então, a gente consegue aplicar vários filtros e vários modelos matemáticos para conseguir uma precisão melhor nesses dados que a gente tanto necessita para ter sucesso no protótipo autônomo. Foi muito desafiador, tanto do ponto de vista de eletrônica quanto de software, programação,
porque envolve conceitos bastante complexos e que não são estudados só na graduação, mas sim em cursos superiores, como mestrado, por exemplo. Portanto, toda a área acabou trabalhando no projeto de alguma forma, sempre havia algum membro envolvido com alguma etapa do processo, e foi muito legal ver que ao final, quando tudo foi integrado, o projeto foi um grande sucesso e a gente conseguiu melhorar a precisão desses dados que a gente tanto precisava. Bom, a Ampera, o carro em si, a equipe inteira é movida por membros. De uma certa forma, muitas vezes a gente deixa de ser uma equipe e vira família, a gente cria amigos. Eu conheci pessoas aqui que eu pretendo levar para o resto da minha vida. Eu acho que fora o aprendizado técnico que a gente ganha dentro da Ampera, a gente ganha muito aprendizado em relação a trabalho em grupo, cooperação, amizade. Tu vê que a pessoa está passando dificuldades no projeto dela, seja na vida pessoal, e tu sabe que ela faz parte daquilo, que ela precisa estar junto, que a gente não consegue construir um carro, fazer grandes eventos sem os membros. Então, acho que membro é o pilar principal da Ampera. É incrível ver a evolução que os nossos membros têm na área de driverless. Estar em driverless não é uma tarefa fácil. Nossos projetos são bastante complexos e envolvem muito estudo e muita dedicação. E a gente sempre teve membros muito engajados e que evoluíram muito ao longo da trajetória deles na Ampera. Então é muito gratificante poder ver a participação deles e ver o quanto eles conseguem se entregar para a nossa equipe. Sem os membros não tem equipe, né? Primeiro de tudo. Mas ver o crescimento de cada um, desde o início do projeto até essa finaleira, realmente dá bastante motivação. Até a entrada dos trainees agora desse segundo semestre dá uma motivação a mais, de ver a equipe viva por mais um semestre, de ver a equipe se renovando. Então, eu espero que eles tenham aproveitado tanto quanto eu nessa jornada. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Marina e junto com o Tomás, João e o Gabriel, a gente vai apresentar para vocês o Org 224. Nosso principal objetivo dessa temporada foi desenvolver um veículo simplificado e confiável. Em termos de complexidade, nós demos um passo para trás, para que no futuro nós demos 2 passos para frente. Somos muito felizes e podemos afirmar que estamos prestes a apresentar o protótipo mais confiável já desenvolvido pela equipe. Bom, e como fazemos isso para se tornar realidade? Logo após a competição, em agosto, a gente já dá início a esboçar o Org 224. Bom, a gente começa então analisando os erros e acertos do último protótipo, do Org 223, e a partir disso a gente vê a viabilidade de mudança, toma a decisão dos nossos projetos e inicia a etapa de design. Após isso, em janeiro, iniciamos a fase de manufatura, que se tornou o menor tempo de construção que é registrado na história da Ampera, sendo possível concretizar nosso cronograma inicial. Bom, uma das etapas mais importantes é o período de teste. No dia 21 de maio, realizamos o primeiro teste dinâmico do Org 224 e vamos continuar testando até a competição. Porém, analisando o histórico da equipe, o time de projetos percebeu que a Ampera, ao longo desses 12 anos, desenvolveu projetos excepcionais e, com isso, sempre se destacou pela engenharia desenvolvida aqui. Mas ainda pecávamos na validação dos nossos projetos. Por isso, apresento a vocês uma novidade nessa temporada, a criação de uma nova área dentro da Ampera. Devido ao sucesso do projeto da telemetria na temporada passada, esse que foi completamente reinventado, conseguimos ter dados para levar na competição. Isso foi uma das grandes razões do nosso sucesso na prova de design. A criação da área de análise de dados deu origem com o esforço e o trabalho do atual head da área, Fernando Piccoli, que fundou e definiu os projetos iniciais para essa nova etapa da Ampera, em que validação é o nosso foco. Quanto à construção dos nossos projetos, a forma mais simples para fazer isso é comprando os melhores componentes comerciais disponíveis no mercado. Porém, diante da realidade financeira da equipe, nosso caminho se torna mais complexo e mais interessante. O fato é que essas limitações nunca nos impediram, muito pelo contrário. Nossos membros e nossos patrocinadores abraçaram esse desafio e desenvolveram tecnologias inovadoras, confiáveis e otimizadas para o melhor desempenho do protótipo. Quanto à construção dos nossos projetos, na construção do nosso carro, o chassi é o projeto que protege o piloto e integra todos os subsistemas do protótipo. Para conseguirmos mais tempo de teste, o chassi tinha que ser finalizado rapidamente.
Assim, um dos principais focos da área de estrutura, liderada pelo Head Matheus Sepiari, foi otimizar a manufaturabilidade do projeto. Para tornar isso possível, a área projetou um sistema de gabaritos com chapas de aço cortadas a laser, garantindo fidelidade à modelagem e encaixe. Como resultado, fabricamos o chassi Take Record em apenas 18 dias. Bom, nosso banco de baterias atual, diferente da temporada passada, foi redimensionado para as visões atuais da equipe. Devido a problemas na inspeção, o projeto foi completamente repensado e reprojetado pelo nosso head de baterias eletrônicas, Henrique Pereira. O banco de baterias agora é capaz de alimentar toda a parte elétrica do carro e é composto por mais de 300 células, fornecendo mais de 3 kWh de energia. Ele é muito mais leve e seguro, pesando somente 40 kg e tendo suas conexões facilitadas para montagem e desmontagem. Além disso, a eletrônica do AMP 224 é composta por diversas placas de segurança, capazes de ativar o circuito de segurança e parar o carro em caso de acidentes e problemas. Pensada para a otimização, ela possui uma área que se encaixa perfeitamente no banco de baterias. A eletrônica é simulada e validada de várias maneiras, desde a simulação em software até a integração com o carro em geral, garantindo uma excelente segurança contra falhas. Esse projeto é liderado pela analista de baterias eletrônicas Bruno Yoshimatsu, em conjunto do head Henrique Pereira. Bom, além disso, para fazer o controle de temperatura das células, como o nosso sistema de monitoramento de baterias, o BMS, é comercial e não atende o regulamento, precisamos fazer um projeto próprio. A TMS conta com mais de 200 diodos para medir a temperatura, bem como 5 placas eletrônicas que se comunicam por cano. Esse projeto é liderado pelo analista de baterias eletrônicas Ícaro Aquino. O projeto do container do acumulador é responsável por conter e proteger o banco de baterias. No ano de 2023, ele era feito com chapas de aço e a massa total era de 25 kg. Nessa temporada, o head aerodinâmico compostos, André Fattori, projetaram um container com painéis e sanduíches com fibra de vidro, resina anti-chamas e núcleo de espuma estrutural, alcançando uma massa final de 6,5 kg. O projeto foi validado por uma série de ensaios do painel compósito, comprovando suas propriedades mecânicas e resistência em chamas. Bom, a novidade dessa temporada é o nosso inversor in-house, fruto de um trabalho de 2 anos que finalmente pôde se tornar realidade. Esse projeto é TCC do membro Lucas Paiva, em parceria com o INEP e nosso professor orientador, Rogério Daltric. Este inversor conta com IGBT de potência fornecidos pela Infineon e sua validação vem sendo feita com auxílio do Harden the Loop, fornecido pela Taikon Hill. Somos a primeira equipe com tal inovação da FSA Brasil e é um dos primeiros passos da equipe rumo ao futuro. Bom, o powertrain desse ano é movido por um motor da Hercules Motores Elétricos feito especialmente para a equipe, com parâmetros definidos pelo head de motores controle, Tomás Carrasco, em colaboração com a empresa. O motor conta com 28 kW de potência, equivalente a 38 cavalos, e é capaz de mais de 5.000 RPM. Com a adaptação à decisão de um só motor, a área de dinâmica veicular longitudinal optou pelo projeto de um sistema de transmissão por correntes, sendo mais viável, mais econômico e com uma manufatura mais simples. Como resultado final, temos uma transmissão com relação de 5:1, 58% de redução de massa no drivetrain, 60% de redução de custos comparado ao projeto passado. E os projetistas responsáveis são Head Guilherme Souza, especialista Fabrício Novitsky e analista João Guapo. Em relação ao cabeamento do carro, tivemos foco total na confiança dos processos de manufatura. O cabeamento é projetado em diversos softwares colaborados, fazendo com que qualquer pessoa consiga identificar os sinais e a localização do carro no spot. O cabeamento funciona como as vias pelas quais os sinais do carro passam, e é de extrema importância que ele seja bem feito. O projetista responsável é o analista de baterias eletrônicas, Antônio Courinho. A parte de carregamento do acumulador é um projeto bastante complexo, que envolve bastante controle. Ele é a combinação de um carregador retificador com uma placa eletrônica e comunicação em campo. Tudo isso para que o carregamento das baterias seja feito quase de maneira automática, plug and play. Mas mesmo assim, mantendo sua segurança e domínio sobre o sistema. O projetista responsável é o analista de motores de controle, Gabriel Sandi. Para buscarmos um carro confiável e seguro, um elemento crucial é o sistema de frenagem.
Por isso, colocamos segurança e confiabilidade como principal objetivo. O sistema de freios, projetado pelo analista Vitor Alvig, é composto por freios a disco nas 4 rodas, com sistemas hidráulicos independentes na dianteira e na traseira. Para sua funcionalidade, realizamos dimensionamento térmico e estrutural dos discos, a fim de garantir a capacidade de trabalho das 4 rodas do protótipo. Para o controle, para ampliar a otimização possível pela equipe, desenvolvemos internamente uma ECU, Unidade de Controle Eletrônica, o cérebro do carro, responsável por controlar o funcionamento geral do protótipo, o controle otimizado para cada tipo de prova e o controle de corrente, otimizando o consumo do carro para a prova de autonomia. O projetista responsável é o analista de motores e controle, Rafael Ramirez. Com a função de melhorar o comportamento do carro em curvas, a área de dinâmica veicular lateral recebeu o desafio de projetar a suspensão e direção para um carro com eixo traseiro blocado. Isso foi possível graças aos analistas Henrique Salles e Guilherme Campos, que focaram na implementação de sistemas com ajustes em pista. Essa variedade de setores, junto aos dados obtidos em testes, permitiu a otimização destes e uma previsibilidade melhor do comportamento dinâmico do protótipo em pista. Bom, para possibilitar avanços como a criação da área de análise de dados, o principal projeto responsável pela coleta desses dados foi a telemetria, cujo responsável, head da área de análise de dados, Fernando Piccoli, reinventou o projeto na temporada de 2023, utilizando uma configuração sender receiver com LoRa. Estes dados são enviados para uma interface gráfica em tempo real, possibilitando assim uma melhor visualização do funcionamento do protótipo, com informação de mais de 20 sensores, além de um software de pós-processamento para melhora de performance e entendimento de padrões. Projeto esse do TCC de um membro, Gabriel Bernardo, especialista da área de análise de dados. Estes dados também vão para o painel, com a função de informar o piloto durante as provas dinâmicas, além de funcionar como interface de comunicação do piloto com a ECU, permitindo selecionar o modo de prova, assim adaptar o protótipo para cada uma das provas dinâmicas, de acordo com as preferências do piloto. O projetista responsável é o analista de motores de controle, Guilherme Ledman. O pacote aerodinâmico atual conta com 2 anos de desenvolvimento. Na temporada anterior, o projeto foi iniciado pelo especialista Gabriel Giotto, tendo como principal ferramenta a simulação CFD. Nessa temporada, focamos em sustentar os resultados obtidos com as simulações numéricas por meio de coleta de dados em pista com o sistema de sensometria na suspensão. Para a parte estrutural, optamos pelo uso de materiais compostos, permitindo a combinação das propriedades mecânicas das fibras, suas orientações no layup e geometria da peça, buscando a melhor relação de rigidez por massa. Bom, agora passamos a palavra para o Gabriel Giovanni. Boa noite. Agora eu vou apresentar então um dos grandes diferenciais tecnológicos desenvolvidos pela Ampere, que é o nosso carro autônomo. Um sistema inovador e que, quando integrado ao carro, nos permite percorrer uma pista desconhecida sem nenhuma interferência humana. Mas antes de iniciar, é bom anunciar o nosso desafio e como a nossa competição funciona para que as escolhas dos nossos projetos fiquem mais claras. Primeiro, a nossa pista ela é fechada e formada por cones amarelos do lado direito e azuis do lado esquerdo. E além disso, ela é desconhecida. O carro não tem nenhuma informação sobre o formato dela antes de iniciar a volta autônoma. Em segundo lugar, o ambiente é controlado. Não há nenhum outro veículo ou nenhum obstáculo na pista. O carro assume que nada vai entrar na frente dele durante o percurso. Outro ponto importante é que todo o processamento precisa ser feito de maneira embarcada. A gente não pode enviar nenhum tipo de dado ou informação remotamente para o carro. Todas as decisões que o carro autônomo tomar precisam ser tomadas por ele. A gente não tem um controle remoto. E por fim, o nosso principal objetivo é percorrer a pista no menor tempo possível, buscando pela maior performance e também explorando ao máximo os limites do nosso carro. Bom, esses desafios eles parecem ser muito difíceis e para algumas pessoas eles até são impossíveis, né? Como que estudantes vão desenvolver um carro que consegue andar sozinho? Como foi dito antes, o impossível a gente faz com frequência aqui na Ampere. Em agosto de 2023, o UP223 se tornou o primeiro carro autônomo a participar de uma competição de Fórmula SAI na América Latina. Uma conquista que vem do esforço dos nossos membros
que superaram todos os seus limites para conseguir realizar esse projeto. A todos eles que estão aqui hoje ou nos acompanham mundo afora, gostaria de deixar o meu muito obrigado. Bom, essa conquista colocou a Ampera em um novo patamar. E não só a Ampera, mas também os nossos membros, a UFSC e os nossos patrocinadores. Então, eu trago aqui alguns dos resultados que foram gerados a partir dessa conquista. Fomos o primeiro carro autônomo em uma competição da América Latina. Também tivemos mais de 30 matérias noticiadas em portais de notícias espalhados por todo o Brasil. E também tivemos reconhecimento internacional pela revista Elector, da Alemanha, e também pelo blog da Raspberry Pi, nos Estados Unidos. Bom, apesar de todas essas conquistas e a evolução dos nossos sistemas, a gente sabia que a gente podia fazer mais. O desenvolvimento dos nossos últimos 2 carros autônomos, o UP222 e o UP223, trouxeram uma vasta gama de conhecimento para o nosso time. Nós sabemos agora muito mais o que precisamos estudar, pesquisar e prototipar para ter um carro autônomo mais confiável, robusto e eficiente. Sabemos que podemos fazer mais e podemos fazer melhor. Por isso, setamos 4 principais objetivos para essa temporada. O primeiro é completar uma volta autônoma com o carro. O segundo é participar com o veículo autônomo da 20ª Fórmula SAI. O terceiro é garantir a integração dos atuadores tanto de direção quanto do sistema de frenagem de emergência. Tenhamos que tirar o mínimo de peças ou adicionar o mínimo de peças para converter o carro de manual para autônomo. E por fim, um objetivo setado para os nossos membros, que foi a consolidação do conhecimento. Gostaríamos de seguir as nossas referências acadêmicas à risca, sem fazer simplificações. Tudo isso para garantir a confiabilidade do nosso projeto. Feita essa introdução, agora eu vou começar a explicar de fato os projetos que desenvolvemos nessa temporada. O processamento do carro autônomo ele pode ser feito em 4 etapas principais, que é a percepção, mapeamento e localização, planejamento de trajetória e controle. Começando pela percepção com câmera, para o UP224 utilizamos uma câmera da nossa patrocinadora, a Luxonis, que é uma câmera OPDW. Essa câmera é muito interessante porque ela nos permite embarcar em redes neurais em seu processador interno, poupando recursos computacionais para processar outras etapas do nosso sistema. Essa rede neural ela funciona assim: nós coletamos várias imagens de cores muito parecidas com o que tem na nossa competição e nós treinamos essa rede para que ela seja capaz de identificar e distinguir esses cones no ambiente em relação a outros objetos e também classificar eles em relação à cor. Além disso, foram usadas mais de 7.000 imagens para o treinamento de uma rede neural com arquitetura YOLO V8 Nano. Essa rede é mais compacta do que foi utilizada na última temporada, e isso nos possibilitou rodar o sistema com 4 vezes mais frame por segundo do que o último carro, mas isso ainda sem perder confiabilidade. Outro ponto importante é que precisamos saber a distância que esses objetos estão do nosso carro. Para isso, utilizamos a função da câmera externa. Consiste em 2 lentes que geram 2 imagens separadas do mesmo objeto, porém distanciadas lateralmente a uma distância conhecida. É mais ou menos como se fossem os nossos olhos. Com isso, a gente consegue fazer uma triangularização e inferir a posição daquele objeto no ambiente. O projetista desse projeto é o Carlos Mel. Para a localização e estimação de estado, utilizamos um sistema de INS fornecido pela nossa patrocinadora Vector9. O INS é um conjunto de um GPS com uma INU, que são alguns acelerômetros e giroscópios. Com eles, conseguimos saber as acelerações, velocidades e também a posição do nosso carro na pista. Porém, apenas esse sistema ele gera um dado que tem um erro associado, e esse erro se propaga com o tempo. Então, para corrigir isso, nós desenvolvemos a DCU, que é uma placa eletrônica que recebe dados desses sensores e também dos sensores de velocidade das rodas e os combina utilizando um filtro de cálculo. Além disso, também desenvolvemos um modelo matemático que, quando alimentado, consegue prever o estado do carro na pista. O estado do carro seriam as velocidades, acelerações e alguns outros dados importantes para a gente conseguir navegar autonomamente pela pista. Esse foi um dos projetos mais complexos da temporada
e por isso ele foi desenvolvido por praticamente todas as pessoas da área, mas para citar algumas que tiveram uma participação especial, é o Gustavo Alcântara, o Gabriel Resma, e também tivemos a ajuda do Fernando Piccoli, da área de análise de dados. Uma vez que tenhamos essas informações, podemos começar a criar um mapa da pista. Fazemos isso utilizando um algoritmo chamado SLAM. Esse algoritmo consiste em um filtro de partículas que combina os dados das detecções dos cones da câmera e também esses dados que são recebidos na estimação de estado para gerar esse mapa. Imaginem que a câmera que está colocada no carro, ela tira uma foto a cada meio segundo. Na primeira foto, ela vai detectar um cone, na segunda foto, provavelmente ela vai detectar o mesmo cone e assim por diante, até que esse cone suma da imagem. A ideia desse algoritmo é garantir que esse cone vai ser detectado como o mesmo cone, e não como um cone novo, garantindo que ele vai estar posicionado corretamente no mapa. Além disso, a gente também fez algumas medidas de erro da câmera para garantir que sempre que a gente veja o mesmo objeto novamente, a gente corrija a posição dele e garanta mais precisão. Esse, sem dúvidas, é um dos algoritmos mais complexos e uma das maiores barreiras que precisamos superar para ter um carro autônomo. E isso foi possível graças ao esforço e trabalho do head da área de drivers, Gustavo Alcântara. Enquanto ainda estamos percorrendo a pista desconhecida, precisamos fazer um planejamento de trajetória que chamamos de local. Para isso, utilizamos um algoritmo de otimização que utiliza triangularizações e também uma inferência bayesiana, e baseado nos limites da pista e do carro, determina qual é a rota de menor custo, ou seja, qual é aquela que faz mais sentido de ser seguida. Além disso, também desenvolvemos um algoritmo de controle lateral chamado KLS para garantir que o carro vai seguir essa trajetória. O projetista é o Gustavo Alcântara. Depois que já temos o mapa, podemos fazer um planejamento de trajetória global. Para isso, utilizamos um algoritmo que faz a minimização da curvatura da pista, fazendo uma trajetória mais parecida do que a que um piloto profissional faria em pista. Além disso, esse algoritmo também gera um perfil de velocidade para determinar a velocidade que o carro tem que estar em cada ponto da pista, baseado em parâmetros reais do veículo. Agora eu vou explicar como que a gente controla o carro. Seria mais a parte de hardware. Então, na ECU, nós desenvolvemos um controle longitudinal de baixo nível, do tipo PID, que garante a aceleração de forma autônoma e que a gente vai seguir aquela velocidade que foi gerada antes pelo planejamento de trajetória. Além disso, também é adicionado ao carro um atuador de direção, que faz o papel que o piloto faria de virar as rodas. Esse foi um dos projetos que mais evoluímos para garantir a integração em relação à última temporada, e ele é desenvolvido em parceria com a mecânica. O projetista é o Automobil. Também é adicionado ao carro um sistema de frenagem de emergência. Ele garante que a gente vai conseguir parar o carro completamente caso haja algum problema durante a volta. O projetista é o Jerônimo do Biel. E também temos um sistema de emergência remota. Esse sistema utiliza a interface da telemetria para que a gente consiga, por meio do botão, desligar o carro remotamente e ativar o freio de emergência caso haja algum problema. Os projetistas são eu e o Gabriel Resma. E por fim, temos o Container Driver. Ele é a caixa que contém todas as placas eletrônicas que garantem a comunicação dos nossos sistemas com o carro e também o controle dos nossos atuadores. Esse sistema é desenvolvido para ser plug and play. Basicamente, só precisamos plugar ele ao carro, girar uma chave e o carro vira autônomo. É o maior diferencial que a Ampera tem para garantir que o nosso carro está integrado entre manual e autônomo e essa transição não seja muito demorada. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores da área, a VectorNav, a Luxones e o RoboFlow, e também ao professor Aldo, do Laboratório Lapix, e o professor Guto, do Laboratório Lixa, que muito nos ajudam nesse projeto. E voltando lá para o início, como o Thiago disse antes, a Ampera já passou por várias fases. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, sabendo que eu estou participando, possivelmente, de uma das melhores delas. A equipe que lá no início fazia um protótipo que não funcionava, hoje fez um carro que andou no seu primeiro teste. E, além de tudo, anda sem piloto. Obrigado.
deserve. Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down till you fall. Bom, pessoal, assim nós finalizamos então o rollout do MP 224. Agora a gente convida vocês a se aproximarem do protótipo, tirar fotos, a equipe também, inclusive. A gente também tem o coffee break ali atrás, para quem quiser. É isso, aproveitem o protótipo. Me ajuda a deixar a câmera combinando. Só um celular. Vai deixar tipo embaixo da tela.